Conversa comigo agora, então, o investidor, conselheiro de empresas, estrategista e mentor Luciano Vital. Ele nos vem diretamente de Campinas, em São Paulo, e eu sou a Caroline Pierozan, editora da revista Noi. Estou em nossa redação sediada em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Luciano, boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo, Carol. E você? Tudo bem? Mercado tumultuado. Obrigado por essa oportunidade de a gente estar falando aí hoje para a tua audiência. É um dia bastante tumultuado, né? Estamos todos apreensivos aqui no Rio Grande do Sul. E antes da gente começar a nossa conversa, Luciano, eu te perguntar, não era para você estar na Itália agora? Tinha anunciado uma mudança com a família, né? Exatamente, Carol. Era para a gente estar lá, a gente está com operação em Milão e Monza, mas eu consegui sair da Itália antes do fechamento das quarentenas. Precisei até me colocar em quarentena no Brasil, apesar de não ter desenvolvido nenhum sintoma. Eu me coloquei em quarentena até para preservar a questão das outras pessoas. Então, eu estou operando aqui do Brasil. Nossos escritórios na Itália estão operando em home office. Na Índia estão operando normalmente. Estados Unidos já estão em home office também. E o Brasil entrando em home office agora, nesses próximos dias. Então, é um novo desafio. Apesar que a gente já trabalhava muito online, até para poder fazer as operações no mundo todo. Então, mas é um novo desafio aí para o mundo que vem. Nós temos outros países da Europa se fechando, os Estados Unidos também. Provavelmente a gente entra em quarentena aqui no Brasil também, pelas previsões que a gente tem feito aí com os nossos outros conselheiros e com os nossos mentores. Mas, então, para a gente continua operando e tentando ajudar o mercado aí com novas operações e ajudar as pequenas e médias empresas aí que serão as mais atingidas globalmente. Exatamente. Poucos dias da história moderna foram tão difíceis como os últimos dias que a gente está enfrentando, Luciano. Com a tua experiência de 30 anos de mercado, tu comparas o que nós estamos vivendo agora a algum evento no momento anterior? Ou é uma situação que tu nunca tinha visto antes? Carol, olhando do ponto de vista de mercado financeiro, nós tivemos algumas situações parecidas em 2001, quando teve o September 11, e a crise da .com, a bolha da internet naquela época. Foi uma crise muito grande também, muito grave, muito rápida. Se agravou muito rapidamente, porque foi um fato de um dia para o outro já estava tudo acontecendo. Em 2008 nós tivemos a crise do subprime, somente no mercado financeiro americano, que se espalhou pelo mundo também. Ambas as crises se recuperaram, o mercado em menos de um ano já estava recuperado. A diferença dessa crise é a questão da globalização dela, o fato de ser uma questão biológica, quer dizer, uma questão de saúde pública mundial, então isso muda um pouco o perfil dela. E o que acho que muda dentro dessa linha é a questão do mundo estar mais globalizado e você não ter mais só uma questão na crise financeira, mas principalmente uma crise operacional nas empresas. A gente deve ter aí ruptura nas cadeias logísticas, a gente já vê em alguns lugares faltando alimento, em alguns lugares do mundo, as pessoas tendo que ficar em casa, comércio tendo que ser fechado, o que não ocorria nas outras crises. Nas outras crises você tinha as operações funcionando. Elas podiam até sucumbir, ter problemas de recuperação judicial, problema de falência, né, do bankruptcy ou do Chapter 11 nos Estados Unidos, mas era por uma questão financeira, não por uma questão operacional. A grande diferença dessa crise é a questão operacional e que tem uma disruptura, principalmente porque muita matéria-prima, muitas fábricas se concentraram na China. E isso, então, muda um pouco o perfil desse momento. Tu acreditas que isso é o principal que o advento do coronavírus ensina para todos nós? O que fica no negócio disso que está acontecendo ainda? Eu acho que é principalmente essa questão logística. Eu acho que a questão outra você não sabe quando termina isso. O grande risco desse momento é o que a gente chama de um duplo para baixo, quer dizer, onde é que você tem pode ter mais um efeito que não esteja mapeado, quer dizer, o efeito colateral disso daí, ou alguma guerra, algum atentado terrorista, alguma coisa que não esteja mapeada que pode ocorrer no meio de tudo isso. A gente tem aí hoje uma visão do mercado, escolas fechadas, empresas fechando para trabalhar home office por 3 semanas, 4 semanas, ontem o Trump falando em provavelmente até julho, agosto, e que coincide com as férias de verão do hemisfério norte. Então, acho que a principal diferença realmente nessa questão do corona é a questão da saúde e a questão
da ruptura jurídica, logística, quer dizer, o que pode acontecer na questão de falta de alimento, falta de matéria-prima para as empresas produzirem, nessa questão mais operacional das empresas. Uhum. Recentemente você falou que estava à frente de 2,5 bilhões de reais em negociações avançadas com empresas brasileiras, procurando mais oportunidades para investir no Brasil e também procurando empresas brasileiras interessadas em investimento e acesso aos mercados da Ásia e dos Estados Unidos. Como que fica esse plano agora? Qual é a previsão para a economia depois desse baque coronavírus? Legal. Carol, obviamente, hoje muitos fundamentos da economia estão mudando. Muita gente não sabe mais, as empresas não sabem muitas vezes seu custo hoje, porque você tem uma mudança drástica no custo de petróleo, de matriz energética, no custo de matéria-prima, como é que vão ficar esses preços realmente. Você tem uma diferença de demanda, quer dizer, como é que vão ficar as demandas, alguns setores como aviação, hotelaria, turismo, muito afetados. Então, alguns investidores, principalmente quando são fundos que estão operando com dinheiro de terceiros, tiram o pé nesse momento. A gente tinha um fechamento semana passada, agendado para quarta-feira, era assinatura, uma operação de quase 800 milhões de reais, e o pessoal já estava dos Estados Unidos aqui no Brasil, finalizando os contratos na segunda, quando explodiu o mercado e teve toda uma trava dessa situação, uma trava onde o contrato não foi assinado, foi adiado, foi postergado. Então, alguns negócios estão sendo postergados. Por outro lado, nós temos muitos investidores estratégicos, empresas que operam diretamente no mercado e que sabem que vão ficar nesse mercado por mais 5, 10, 20 anos e que aí já estão vindo as compras, porque os ativos estão ficando baratos. Então, para quem é estratégico ou tem capital próprio, é o melhor momento de compra. Nós estamos estruturando, inclusive, um fundo já com 9 milhões de reais, com uma possibilidade de captação de 100 milhões de reais para pequenas e médias empresas, para entrar realmente nas empresas que vão ter problemas de fluxo de caixa, problemas operacionais e como que a gente pode entrar nesses negócios e ajudar essas empresas. Então, muda um pouco o perfil do investidor. O que eu acho que atrasam alguns investimentos. O Brasil estava naquela retomada, a gente deve ter aí de 90 a 180 dias de atraso, de 1 a 2 trimestres, mas a coisa retoma. Eu acho que o terceiro trimestre para o quarto trimestre deve retomar o Brasil. Obviamente vai sacrificar o PIB do Brasil esse ano, deve ficar em alguma coisa até abaixo de 1%, se não for negativo. A mesma coisa vai sacrificar no mundo todo. Eu acho que só muda um pouco o atraso. Não vai deixar de existir consumo, não vai deixar de existir os países, só que existe uma nova configuração de negócio, uma nova configuração das valuations. Todas as empresas vão precisar passar por uma reestruturação das suas operações, dos seus negócios, das suas cadeias logísticas, dos seus planos de negócio, das suas previsões financeiras. Então é um momento que a gente vai ter que usar esses próximos 90 dias, todas as empresas vão ter que usar para revisar os seus negócios, revisar os seus planejamentos, revisar suas estratégias de como elas vêm e voltam a operar no pós-crise, daqui 90 a 180 dias. E durante a crise, como é que ela vai se aguentar nesse momento, num plano emergencial, num planejamento de crise. A gente já vinha trazendo um pouco para o mercado, cara, desde 2018, que a crise ia acontecer. A economista já tinha colocado isso na capa. Nós só não sabíamos o dia e a hora. Então, assim, todas as palestras que eu dei pelo Brasil, os meus mais de 500 mentorados, todos eles eu colocava no planejamento que os Estados Unidos estavam num ponto de alta, o Brasil estava num ponto de baixa e que ia haver uma troca de mercado. Em algum momento esse mercado tinha que cair nos Estados Unidos. Não sabia qual ia ser o motivo, qual ia ser o gatilho disso. Podia ser uma guerra com o Irã, a guerra fiscal tributária com a China, um impeachment do Trump, algum motivo seria o gatilho. E, na verdade, o que veio ser o gatilho foi o vírus. Então, nos nossos negócios, nós estávamos preparados para isso. Fizemos um trabalho, inclusive, com alguns economistas brasileiros, entre eles posso citar até o Ricardo Amorim, preparando o caixa da empresa e de investimentos para esse momento. Então, nós tínhamos um plano de contingência pronto para isso. Agora, muita empresa acreditou que o mercado ia para cima para sempre, né? Então, aí essas pessoas acabaram sendo pegas de calça curta, vamos chamar assim. Pequenos e médios empresários são mais atingidos nesse momento e o que você poderia dizer para eles? Acho que a primeira coisa, Carol, em tempos de crise, é proteja o caixa. Nenhuma empresa quebra pela economia, pelo crescimento, a empresa quebra pela questão do caixa.
Então, o grande momento agora, ontem o governo brasileiro anunciou algumas medidas para proteger o caixa das empresas, como adiamento de pagamento de impostos, adiamento de pagamento de parcelas de financiamentos já contratados. A pequena e média empresa provavelmente vai ficar aí 1, 2 meses sem faturamento, se as coisas caminharem na mesma linha de que caminhou a China, que já está à frente da gente nesse processo, a Itália, que já está à frente da gente nesse processo. Então, se a gente caminhar para o mesmo caminho, no mesmo desenvolvimento, as empresas devem ficar com 1 ou 2 meses sem faturamento. E isso vai impactar no caixa de todas as empresas. Então, proteger o caixa, poder captar tudo que puder de captar de dinheiro, liquidar ativos, se puder liquidar ativos para pôr no caixa, porque eu brinco sempre, né? O caixa é rei e na crise, caixa é Deus para a gente, né? A gente reza por ele, né? Então, tem que proteger o caixa de qualquer forma. Eu acho que essa é a primeira coisa. A segunda coisa é renegociar. É momento de renegociação, seja ela no mercado financeiro, seja com fornecedores, seja com clientes, seja com os próprios funcionários. Muitas empresas não vão ter como pagar salários nesse momento. Então, ela vai ter que renegociar com o funcionário, porque não é bom para o funcionário perder o emprego, porque ele também não vai ter onde se recolocar, o mercado vai estar fechado, a empresa talvez não consiga pagar o salário integral. Então, fazer uma negociação, fazer um ajuste, um banco de horas, um pagamento de um salário reduzido por um tempo, acho que vai ser um momento de muita negociação. Então, primeiro, proteja o caixa. Segundo, negociação. Terceiro, já revise o seu planejamento estratégico, já revise como é que você vai fazer a retomada pós esse momento, que é o que manda gerenciamento de crise, né? Quando você sair da crise, como é que você vai sair dessa crise e como é que você vai retomar o seu mercado. Aproveitar esse momento também para fortalecer as mídias digitais, o seu canal digital. Empresas que estavam mais preparadas digitalmente talvez sofram um pouco menos. Nos nossos negócios, como comentei com você, nós somos em um pouco mais de 30 escritórios hoje no mundo. Estamos operando normalmente, vamos continuar operando normalmente. Então, as operações financeiras continuam, as operações de crédito, de financiamento para empresas, de compra de ativos, de investimentos, no nosso caminho continua. Obviamente que numa nova versão, com uma nova cara, mas a gente já tinha esse perfil online. Então, eu tenho muitos amigos aqui da Harvard, nos grupos que eu participo, colocando 1.000, 2.000, 20.000 funcionários em home office. Então, essas empresas precisaram se preparar para esse plano de contingenciamento. Então, eu acho que é um novo modelo, uma nova dinâmica de mercado, que o ser humano é resiliente, vai se acomodar, gente vai se acomodar mais rápido, gente menos rápido. Em algumas empresas vão entrar em recuperação judicial, outras vão à falência mesmo, como alguns negócios vão ganhar muito, né? Eu estava comentando, o pessoal que tem a indústria farmacêutica, a indústria, por exemplo, cemitérios, funerárias, vão ter muito trabalho, tem que se preparar em termos de logística, as valuations mudam desses negócios também. Então, uma reacomodação do mercado, como foi nas outras crises. Isso volta. Dica sempre, proteja o caixa. Se tiver ativos que você pode liquidar, liquide ativos para tornar isso daí líquido no caixa, principalmente imóveis. Se você está com operações imobiliárias, procure pôr no caixa. Óbvio que não é todo mundo que está investindo nesse momento, mas eu acho que 90, 180 dias o mercado já deve retomar e deve passar. Nós estamos até preparando uma estratégia especialmente para pequenas e médias empresas, aquele pequeno e médio empresário que precisar de ajuda. Nós estamos criando já um fundo exatamente para socorrer essas empresas. Uhum. Como é que vai funcionar esse fundo? Você quer explicar para a gente, de repente, o que tu puder falar nesse momento? Obviamente, a gente analisa operação a operação, Carol, mas basicamente é dar liquidez emergencial para essa empresa, para que ela possa rodar ali 60, 90 dias, baseado sempre em lastro de ativos que ela tem, ativos imobiliários, pode ser até imóveis residenciais, é isso que a gente vai estar olhando, e realmente um plano, essas empresas têm que estar dispostas a um plano operacional novo, um plano onde ela reestruture a sua operação, para que ela possa se recuperar e possa se aproveitar desse momento. A gente estava de manhã numa reunião de um dos conselhos de uma empresa que eu participo, e a gente está preparando essa empresa exatamente para começar a adquirir as outras empresas do segmento delas que vão sucumbir. Então, uma empresa, a gente chama de empresa plataforma, começa a adquirir outras empresas e é um momento que ela pode ganhar massa crítica e pode ganhar velocidade de mercado, pode ganhar participação de mercado. Então, nós vamos ver um mercado de fusões, aquisições, obviamente que não só com dinheiro novo, mas principalmente operacionalmente se reestruturando
empresas que vão se fundir operacionalmente, fornecedores com clientes, mudança nas cadeias logísticas, principalmente. A gente já está olhando isso para o setor automotivo, já estamos olhando isso no setor farmacêutico, no setor alimentício, no setor da construção civil. Eu acho que tem muita movimentação que virá aí pela frente. Abrem-se muitas janelas de oportunidade, muita gente, como eu disse, vai sucumbir, mas muita gente vai sair disso muito mais fortalecida. Você abriu esse ano com o objetivo de ampliar dos 25 escritórios que a sua equipe tem hoje em operação no mundo para 100 escritórios no Brasil, 50 na Índia e 50 nos Estados Unidos, nos próximos 3 anos. Esse era o plano, quando a gente começou esse ano. Como é que fica esse plano agora, Luciano? Não muda nada, Carol. Dentro do nosso planejamento, a gente já tinha a previsão da crise, a gente já tinha esse apontamento, a gente não sabia se isso ocorreria 2000, como eu falei para você, a gente já tinha esse plano desde 2018, a gente não sabia se ocorreria 2018, 19, 20, após a eleição do Trump, 21, nas vésperas da próxima eleição, em 22. Então, dentro do nosso plano de 3 anos, a gente já sabia que em algum momento o mercado ia acontecer isso. Pelo contrário, eu acho que nesse momento que o mercado praticamente sofre, muitas empresas sofrem, muitos escritórios de advocacia vão sofrer, escritórios de contabilidade, gerentes de banco vão perder emprego, essa nossa operação de escritórios visa realmente dar apoio a esse empresário, a esse profissional liberal que quer levar as estruturações de fusões e aquisições, de planejamento estratégico, de montagem de conselho em pequenas, médias e grandes empresas para suas regiões. Então, do nosso ponto de vista, isso já estava contingenciado, não muda o nosso plano de 3 anos, pelo contrário, no nosso caso específico, ter acontecido nesse momento nos ajuda a acelerar mais o nosso processo. Acho que mais gente vai estar precisando desse apoio, né? A gente fala, né, em mercado que está bom, todo mundo sabe fazer gol de placa, todo marinheiro é bom, né? E agora são um mercado difícil, principalmente a gente tem uma geração de profissionais jovens aí com menos de 40 anos, que a maioria deles não viveu as outras crises. Não viveu a crise de 2001, não viveu a crise de 2008, e que provavelmente eles vão precisar de mais suporte na área estratégica, na área de aconselhamento, para poder lidar com tudo isso. Então, nesse momento, a gente tem uma equipe muito sênior, já preparada para isso, para poder entender rapidamente e ajudar o pessoal a sair desse momento de crise. Então, no nosso caso, a gente mantém os nossos planos, mantém as nossas métricas. Pelo contrário, acho que a gente acelera mais isso nos próximos meses. O mercado da Índia é um mercado que a gente acabou de entrar e está muito pujante. Os nossos parceiros lá, os nossos escritórios lá estão pujantes para fazer negócios. Eu acho que quem se preparou, quem entendeu que o momento e que a economia é cíclica e se preparou, quem está com o caixa preparado, vai ter grandes oportunidades de aquisição. Você pega só a Petrobras, ela está valendo metade do que ela valia 90 dias atrás, lá na virada do ano. Então, muitas oportunidades. O Brasil, que já era barato, ficou mais barato ainda. O Brasil, que já era barato com o dólar a 4, com o dólar acima de 5, podendo chegar, hipoteticamente, aí, conforme a coisa se agravar, até a 6. Se você pega quando teve lá a crise de 2002, o dólar bateu 4. Se você ajusta esse dólar à inflação, na nossa conversa lá com um dos nossos mentores, o Ricardo Morim, esse dólar pode bater até 6,50. Então, o dólar pode ainda deixar o Brasil mais barato ainda. Então, eu acho que é um momento de cautela, de tranquilidade, boas oportunidades aparecem nessas áreas, tem como ganhar dinheiro nesse mercado de movimentação, até mais do que só no mercado de crescimento, é realmente trabalhar. A regra é trabalhar. Luciano, muito obrigada. É muito bom ouvir alguém que tem 30 anos de experiência no mercado, que já participou de mais de 50 conselhos, né? Então, ficam aí nossos conselhos para os empresários, para os pequenos, médios e grandes, né? É hora de fazer o dever de casa e se preparar para a retomada que tu estimas hoje em 5 dias. É isso. Legal, Carol. Muito obrigado pela oportunidade. É um prazer estar podendo falar para você, falar para as pessoas, para o pequeno e médio empresário, até para que eles tenham uma visão um pouco mais clara, mais tranquila, e que refoque o seu negócio, proteja seu caixa, redesenhe o seu planejamento, aproveite oportunidades que tem no mercado, renegocie e que a vida segue mais cedo ou mais tarde, um pouquinho mais para frente, um pouquinho menos, 3 meses, 6 meses. O Brasil está aí, o mundo está aí e a vida que segue, tá bom? Obrigada, Luciano. Boa tarde, cuidem-se e até breve.
Obrigado, Carol. Um abraço.